E a nossa meditação de hoje tem como título intimidade. Íntimo, profundo, lá dentro. E eu meditei essa semana sobre essa questão da intimidade e ouvi uma coisa, que no início da Bíblia fala do casamento de Adão e Eva. E no final da Bíblia fala do casamento de Jesus e sua noiva. E para deixar isso bem nítido, eu vou ler primeiro o casamento de Adão e Eva, Gênesis 2, de 22 a 24. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão uma carne. Que intimidade! Uma carne. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, o que nós vemos aqui? Deus tirou do homem uma costela, o homem sofreu por essa mulher. Houve a primeira cirurgia, onde foi retirado um pedaço do homem para que surgisse a sua companheira, que seria carne da sua carne. Ela já era, porque foi tirada dele. Mas a união desse casal voltaria a ficar mais íntima. E Deus usa o casamento para isso, para exemplificar esse amor, essa intimidade. E nós vemos lá em Apocalipse que vai ter outro casamento. Jesus e sua noiva. Quem é essa noiva? É todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus e se torna participante com ele nos céus. Aquele que vai se preparar para o casamento. Quando você aceita Jesus, é o início. Depois você vai sendo preparado. Quando você é uma moça, por exemplo, é pedida em casamento, existe uma preparação, um noivado. Ela vai se adornar, vai se preparar e vai chegar o dia do casamento, de uma união perfeita, onde serão um. Então, essa intimidade, esse casamento, ele envolve amor, cuidado e respeito. Você veja o carinho que o apóstolo Paulo descreve. O homem, ele se sacrifica por sua mulher. Se necessário for, ele se põe na frente do perigo para defendê-la. O cuidado. E essa mulher, ela admira esse homem. Ela respeita. E todo esse envolvimento é recheado e é recoberto de amor. Agora, existem coisas que atrapalham esse relacionamento. E vamos ler lá em Oséias 1, no versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse... o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai,
toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Nesse trecho, logo no início do livro de Oséias, o livro todo de Oséias relata como Deus se utilizou da vida do profeta para exemplificar a sua relação com o povo de Israel. Deus usa então a vida desse profeta para demonstrar a sua relação com um povo que foi escolhido por ele. Lá, através de Abraão, Deus separou um povo para se manifestar na terra, para mostrar todo o seu poder e sua glória. Mas esse povo, Deus se coloca como o marido, e esse povo como a noiva, como a esposa. E ele fala sempre que quando você não adora a Deus, adora qualquer outra coisa, qualquer outro ídolo no lugar de Deus, ele toma isso como uma traição. Então, Deus odeia a traição, que é adorar a qualquer coisa que não seja Ele. Deus tolera muitas coisas, mas não tolera ser traído. E essa traição envolve adoração, prestar culto a outros deuses. E você veja como Deus coloca essa situação. Você adorar a qualquer outra coisa é como se você estivesse rompendo o voto que foi feito num altar. Como se fosse um casal que prometeu se amar, se respeitar. Então essa aliança foi quebrada com a traição. E vamos lá, Mateus 4, no versículo 4, 7 e 10, fala sobre a tentação de Jesus. Jesus estava em jejum e durante aquele jejum de 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. A primeira tentação, Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Na segunda tentação, ele também fala, mas na terceira tentação, que o diabo fala para ele se prostrar e adorar a ele, que ele daria todas as coisas do reino, da terra, Jesus muda de tom. Jesus responde logo no início, vai-te, Satanás! Nas primeiras ele fala, a palavra diz, o Senhor diz, mas na terceira, quando envolve adoração, aí Jesus não foi tão brando, ele foi contundente. Vai-te, Satanás! Porque somente a Deus adorarás e servirás. Então você veja que a adoração é algo muito sério, muito importante. É tremendamente importante a ponto de Deus odiar quando é traído, quando você adora qualquer outra coisa menos Ele. Então, quando falamos de casamento, a consumação do casamento é a relação íntima. É a relação onde se torna uma só carne. E isso também é um tipo de adoração. É um culto, essa relação íntima. E o diabo, ele sabe tão bem disto, que ele vem ao longo de séculos e séculos, se utilizando da falácia, da mentira, de que a relação íntima é pecado. Ela foi dada por Deus. Ela demonstra uma intimidade,
uma unidade, dois se tornando uma só carne. E ele, o diabo, ele foi usando essa mentira, dizendo, o sexo é pecaminoso, e foi contaminando isso. Então, você veja que quando você tem uma relação íntima, aquilo vai gerar vida. Através desta unidade, dessa união, vidas são geradas. E quando você pensa nisso, você vê que outros tipos de relacionamentos que hoje em dia são colocados não geram vida. Não geram. E são meios que o diabo usa para sujar, para lamear algo que Deus deu para o homem. XX e XY. Essa unidade gera vida. Qualquer outra coisa não. E existe algo muito mais profundo em relação a isso. Vamos ler lá em 1 Coríntios 6, de 16 a 17. Paulo falando aos coríntios. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. No original, essa palavra união, unir-se, é uma relação íntima. Então, aqui, se a pessoa se junta a uma meretriz, ela se torna um com aquela pessoa que está numa relação ilícita, uma relação que não foi a projetada por Deus. E se você se ajunta com o Senhor, se torna o mesmo espírito. Isso aqui é relação também. É se unir, é se juntar de forma profunda e íntima. Você se torna um com o Senhor. Então, quando nós falamos uma relação íntima no casamento, a questão da relação íntima é um casamento espiritual. E isso foi a forma que Deus usou para o homem entender a intimidade que ele deseja ter conosco. Deus estabeleceu o casamento, a relação íntima entre um homem e uma mulher, para demonstrar que eles se tornam um. Para que a gente pudesse entender a profundidade que é o desejo que ele tem de se tornar um conosco e nós nos tornarmos um com Deus. Essa unidade foi quebrada lá no Éden. E Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, ele trouxe de volta essa intimidade. Por isso que lá em Apocalipse, como lemos no começo, haverá as bodas do Cordeiro com a sua noiva, que somos nós, todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. Então, quando você fala em casamento, em relação íntima, você entende que se tornam dois uma só carne. Essa unidade mais profunda, você consegue ter uma dimensão da unidade que Deus deseja ter conosco. E isso é tão sério, tão profundo e tão santo que o diabo vem tentando sujar e desvirtuar isso. O sexo, a relação íntima, não é pecado. O pecado é a relação ilícita
e imoral. Deus estabeleceu isso dentro de um casamento. O que sai disto é imoralidade, é pecado. Então Deus estabeleceu uma ordem. Existe uma sequência que precisa ser respeitada para que essa união seja santa, porque é o reflexo do desejo de Deus na união que haverá lá nos céus entre Jesus, que assim como Adão sofreu por uma noiva, por uma esposa, teve algo que ele teve que doar dele. No caso de Jesus, doou a sua vida para obter a noiva. Adão teve que doar uma costela para ter a sua esposa. Então, esta união íntima é o reflexo do que Deus deseja, do que vai acontecer lá nos céus, nas bodas do Cordeiro. Então, esta relação dentro do casamento é santa e é um reflexo de algo mais santo ainda, que é Deus sendo um conosco. Então, veja bem, o apóstolo Paulo fala que se unir com uma prostituta contamina o homem por dentro, porque ele se torna um com a prostituta. Então, Deus também encara os cultos a outros deuses como prostituição, adultério e contaminação. Então, quando você vê lá no Velho Testamento as coisas que o povo de Deus, o povo separado passou, foi punido, foi porque Deus tinha aquele povo assim como o marido tem sua esposa. E quando aquele povo deixava o Deus vivo, o Deus que havia se manifestado de tantas formas tremendas, e começa a adorar a outros deuses, é como um marido traído, um marido tão dedicado, que se doou, que fez tantas coisas, que se sacrificou, que foi tão benevolente, tão bondoso, cuidadoso, não deixava faltar nada. E aí, aquela esposa, aquela mulher, deixava aquele marido bondoso para ir atrás de amantes, para ir atrás de coisas fúteis, vãs. E no livro de Oséias, Deus utiliza a vida do profeta. Foi assim uma coisa viva, para que as pessoas percebessem como Deus estava se sentindo. Oséias tomou uma esposa e aquela esposa traía ele com outros homens. Filhos vindo debaixo de maldições, de prostituições. Foi uma coisa terrível na vida daquele profeta. E aí depois, aquela mulher cansada daquela vida de promiscuidade, de perdição. Um dia ela foi colocada numa feira de escravos, maltrapilha, machucada, cansada. E ali aquele marido vai, compra de volta, compra para ele aquela esposa que estava sendo escravizada pelo pecado, toda moída, toda estraçalhada, leva para casa, limpa, cuida, alimenta, porque estava magra, esquálida, feia, cuida, trata, perfuma.
E ali ele dá perdão para aquela esposa e ela volta a conviver com ele, arrependida, humilde, né? Sabendo o que fez. Então, o livro de Oséias é um exemplo de como você, quando você adora qualquer outra coisa, não precisa ser um ídolo de madeira, de pedra, pode ser qualquer coisa. Pode ser um filho, pode ser um artista, pode ser o dinheiro. Qualquer coisa que você coloque na frente da adoração de Deus é idolatria e é uma traição. Ele se sente traído, um marido traído. E no Velho Testamento o tempo todo você vê isso, como Deus vai falando. Então, o livro, por exemplo, de Cantares de Salomão, também se utiliza da questão do casamento. Salomão, este livro, Salomão escreve a comparação do amor de Jesus por sua noiva. Fala do noivo, fala de um homem, fala de uma noiva, e esse noivo é um espetáculo de homem. É maravilhoso. E essa noiva, ela fica ansiosa por estar com o noivo. Ela deseja estar na presença dele. Só que quando ela se aproxima dele, ela fica com vergonha. Ela vê que ela é insuficiente. Ela vê suas falhas, seus pecados. Mas esse noivo é amoroso e cuida dessa noiva. Então, o livro de Cantares é um livro de amor. É um livro de romance. E é a descrição do amor de Cristo por uma noiva falha, que precisa ser limpa, santificada, preparada para aquele grande dia, para as bodas do Cordeiro lá nos céus. Então vamos ler um trechinho, Cantares 8, versículo 7. Olha que coisa linda. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda, todo o tesouro de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Isso aqui é um amor inalterável do esposo para com a esposa. Esse é o amor de Jesus. Ele não muda. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O amor do nosso noivo, daquele que se sacrificou, que nos comprou no mercado de escravos do pecado e que está nos limpando, nos purificando, nos adornando. Esse amor não se altera. Aí vamos ver lá uma coisa. No capítulo 16 do livro de Ezequiel, Jerusalém é comparada a uma meretriz, cheia de abominações, que deixa a Deus, que era o seu esposo, e se entrega a amantes, que são os ídolos. Se você puder, leia lá o capítulo 16 de Ezequiel, e você vai ver a comparação que Deus faz dele como noivo e a Jerusalém, que ele tinha tantas expectativas para ela, e ela se afastou do Deus vivo e foi atrás de ídolos pagãos e foi se perdendo, teve punição. Aí vamos lá. Vamos ler lá em Mateus 5, no versículo 32, na sua parte A. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição. Deus odeia tanto
a traição, que aqui existe uma abertura, uma permissão para repúdio. Uma mulher que trai. E hoje em dia, a mulher casada e o seu marido a trai, ela pode se separar. Só que a palavra de Deus também fala para não se casar. Por que fala para não se casar? Porque quando você não se casa, você dá tempo para que as duas partes pensem e possam retornar, possam voltar. Porque Deus deseja a reconciliação. O pecado pode, sim, acontecer e Deus odeia a traição. E aqui fala, eu porém vos digo que qualquer repudiação à mulher, a não ser por causa de prostituição. Porque é terrível. Quebrou a unidade. Quebrou. Porque quando você se une com uma meretriz, você se torna um com ela. Aí vai para casa ter uma relação com a esposa, ou a esposa que está em relação com o marido. Você se torna. Então a pessoa vai, se une a demônios e vai trazer esses demônios para dentro da casa. Ali onde houve uma união abençoada por Deus. Então existe uma permissão. Só que, quando Paulo orienta lá, mas não se case. De novo, espera. Fique em Deus, espere em Deus. Quantas e quantas pessoas que se separaram e logo já arrumaram um segundo casamento e depois pensam, puxa, o primeiro era melhor. E se tivesse esperado? E se tivesse dado tempo para uma restauração? Quantos filhos não teriam sofrido? Quantas vidas não teriam sido restauradas, não só o casal, mas os filhos, as pessoas influenciadas por aquele casamento? Então você veja que a palavra de Deus tem orientação para tudo. E quando ela fala, tem uma autoridade divina ali. É permissão de Deus, foi orientação do Espírito Santo para aquele homem de Deus dar aquele conselho. Então, quando você segue aquilo, Deus abençoa. É claro que acontecem pessoas que não seguem esses conselhos, mas depois se arrependem e Deus é tão misericordioso que abençoa. Assim como Davi, quando Natã chegou, o profeta Natã apontou o erro de Davi e ele realmente se arrependeu e foi arrependido com o coração contrito. Deus teve misericórdia e perdoou. Só que Davi carregou as consequências. Deus perdoa, mas as consequências dos seus atos te perseguem. Assim como perseguiu Davi. Davi penou com a sua família, penou com o seu reino, porque ele foi um mau exemplo para todos que estavam ao seu redor. Seus súditos viam os seus pecados. E aquilo foi uma má influência para a família e para o povo. Ele se arrependeu amargamente. Leia o livro de Salmos que você vai ver quanto Davi se arrependeu. Mas as consequências. Então, quando você ouve os conselhos e aguarda e espera, ai, mas eu vou ficar sofrendo por causa do erro dos outros? Fica em Deus, espera em Deus. Se oriente por Deus, por sua palavra. E o Espírito Santo vai te guiando, vai te aconselhando. É Ele quem sabe mais que você. Então fique humilde na presença do Senhor. E Ele vai te dar o escape, a orientação de como você deve proceder.
E muitas pessoas, algumas pessoas que eu conheço, retornaram ao casamento e estão sendo abençoadas. Agora, vamos falar de solteiros adultos. O que falar dos solteiros que ainda não se casaram? Busquem a Deus. Procurem a santidade. Aprendam com a Bíblia, que é a carta de amor que Deus deixou para nós, e não com o mundo. Como você deve viver, como você deve procurar uma pessoa para se casar, de que forma, qual a ordem, qual a sequência que Deus já orienta na sua palavra. Porque existem duas decisões extremamente importantes na vida. A primeira é encontrar a salvação em Cristo Jesus. É a primeira decisão que você deve tomar. Você precisa de salvação. Você precisa pensar na sua vida eterna. Esse corpo, um dia, vai virar pó. Mas a alma é eterna. O espírito é de Deus e volta para Deus. Mas a sua alma eterna precisa de salvação. Então, essa é a primeira grande decisão da sua vida. E a segunda é a pessoa com quem você vai se casar. Porque decidir alguém para dividir a sua vida é algo extremamente importante. E se você fizer uma escolha errada, você vai ter muito sofrimento. Então você que é um adulto, solteiro, busque em Deus. Esteja buscando a orientação. Você que aceitou Jesus como seu Salvador, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Busque. A palavra de Deus diz que não é para a gente se encher de vinho, mas se encher do Espírito Santo de Deus. Se encha até transbordar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então façam isso, vocês que são solteiros. Primeira decisão importante foi a salvação. Segunda decisão, com quem eu vou viver? Quem vai dividir? Com quem eu vou ter essa intimidade a ponto de se tornar uma só carne? Essa união espiritual que representa a união que eu vou ter lá nos céus, nas bodas do Cordeiro. 2 casamentos, um na terra e outro no céu. E agora, uma coisa muito importante que nós precisamos fazer: ensinar nossos filhos e netos a ter intimidade com Deus. Não somente nós termos, mas passar para as gerações futuras a necessidade da intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, automaticamente você vai ter intimidade com o mundo. Mas quando você ensina seus filhos, seus netos, seus bisnetos, as gerações que vêm depois de você a ter essa intimidade, você está protegendo essas futuras gerações. Você ensinar a ter intimidade com Deus, você protege. Protege do mal que fica ali rodeando o tempo inteiro, tentando. E você precisa ensinar os valores firmes de Deus, para que essas gerações possam resistir aos apelos do mundo, com suas paixões e concupiscências. Temos visto o quanto o mundo está buscando as crianças.
buscando alterar a vida delas, buscando afastá-las de qualquer intimidade com Deus. Então, esse mundo está sendo preparado para o anticristo. Está muito claro. O diabo ele não tem mais aquele cuidado de vir sorrateiro. Ele está explícito. Por que ele está com tanta ousadia para ser tão escancarado? Por causa da confiança que ele tem, desses séculos e séculos que ele vem alterando o ser humano, descaracterizando o homem de Deus, da presença de Deus, da aparência de Deus. Está modificando, você vê pessoas alterando a sua parte física, pondo bolinhas de metal para formar chifres, colocando dentes como animais, ficando todo alterando a sua cor com tatuagens. Você vê o diabo alterando a mente das pessoas. Você nasceu de um jeito, mas você pode ser de outro. Vai colocando, por isso, essa ousadia. Ele já não se esconde mais. Ele está escancarado. Por isso a necessidade de nós falarmos para os nossos filhos e netos. Eles precisam ter intimidade com Deus. Ter esse relacionamento para se tornar um com Deus. E Deus estando um com eles, vai estar falando no íntimo. Quando vierem os ataques externos, ele, aquele que está com intimidade com Deus, vai ter força, uma força íntima para resistir, para combater. E para ser um arauto, aquele que grita, que alerta outras pessoas. Então, é necessário. E esse mundo está sendo tão preparado para o anticristo que até a Bíblia está sendo alterada. Estão sendo retirados versículos importantíssimos, por exemplo, da Bíblia online. E até algumas Bíblias de papel, Bíblias físicas, as novas que estão sendo impressas, já estão retirando versículos importantíssimos que falam sobre a Trindade, sobre a questão de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e de alguns versículos que falam de que Jesus é Deus. E outros versículos estão sendo retirados. Estão sendo alterados. Versículos para concordar com o pecado. Então você veja, já falei, né? Bíblia alterada, ser humano descaracterizado, está sendo pregado um evangelho morno. O que é esse evangelho morno? É aquele que só fala que Deus é amor, mas não fala que Deus é justiça e que haverá um juízo vindouro, um fogo consumidor. Não fala que Deus odeia a traição. Então, esse evangelho morno é para enganar aqueles que querem se achar cristão, se achar salvo, mas continuar pecando. Ah, Deus é amor, no final ele vai me perdoar. Tudo que o homem semear é o que ele vai colher. Porque Deus é amor, ele alerta, ele fala, ele orienta. Ele diz que a porta é estreita, que exige sacrifício, que exige renúncia. Jesus falando, aquele que quer me seguir, deixa as coisas para trás.
Abandone as coisas para trás e siga-me. É renúncia. Mas o evangelho morno omite isso, para que o povo esteja indo para um abismo enganado, se achando salvo. Então, precisamos alertar filhos, netos e todos ao nosso redor que tenham intimidade com Deus. Busquem na sua palavra, busquem a santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Precisamos ir nos purificando. É difícil? É muito difícil. É impossível? Não é impossível. Deus sabe que nós somos fracos. Por isso Ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo. Não extingais o Espírito dentro de você. Não tenha ídolos, porque isso é traição a Deus e Deus odeia a traição. Deus é um Deus que exige o louvor somente para Ele. Ele te criou, Ele merece, Ele é digno, Ele é honrado. Ele é o grande eu sou, o grande Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há. Ele é Criador dos planetas, das galáxias. Ele é o único digno de louvor, de adoração, de honra. Não coloque nada na frente dele. Vamos ler Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando você resplandece luz e mostra boas obras, você está vendo aqui Mateus 5,16? Para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui mostra que quando você está um com Deus, nessa relação íntima, as coisas boas que você faz, glorifica a Deus. Você e Deus se tornam um. Tanto que o que você faz de bom, a glória não é para você, vai para Deus. Vocês estão entendendo o que é intimidade? Andar na luz é andar sem segredos. Quando você anda na luz, não tem segredo. Quando você tem intimidade, você não esconde as coisas do outro. Não tem quartinhos escuros, fechados, escondidos, onde aquela pessoa não pode entrar. Eu sou casada. O meu marido sabe tudo de mim e eu sei tudo dele. A gente não esconde nada um do outro. A nossa casa não tem nenhum lugar que ele não possa mexer. Não tem nenhum lugar que eu não possa mexer. Não existem cantinhos escondidos. Isso é intimidade. E quando nós somos íntimos de Deus, não pode haver segredos entre nós e Deus. Não pode ter quartinhos que a gente não deixe ele acessar. Não pode acontecer aquela cena. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu vou entrar. Aquilo ali, Jesus está falando que existem pessoas que fecham a porta para Jesus. E ele fica batendo na porta. Está falando de alguém que não tem intimidade com Jesus. Porque ele está batendo na porta. Se ele tivesse intimidade, ele estava lá dentro. Ele estava comendo com a pessoa. Ele estava vendo tudo. Mas ele estava na porta. Precisava que alguém abrisse. Quando a pessoa abre a porta, deixa Jesus entrar, existe
intimidade. Agora, olha um alerta, Hebreus 3, de 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Então, o que nós precisamos? Precisamos ter intimidade com Jesus. Quando? No tempo que se chama hoje. Hoje. Tá? Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não tem nada escondido de Deus. Ele vê tudo. Nós tentamos esconder, mas ele é um Deus onisciente. Ele conhece passado, presente e futuro. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Vai ter um dia que nós iremos prestar contas das nossas decisões. Você tem escolha. Decida ter intimidade com Deus. Intimidade é ter contato constante. Jesus deve ter prioridade nas nossas vidas. E essa intimidade requer tempo. Exige tempo. Então você precisa ter tempo com Deus. Precisa se dedicar, buscar. Eu sempre falo aqui, coisa preciosa você não chuta na rua, não está jogada em qualquer lugar. O que é precioso precisa ser cavado, precisa ser buscado. Exige esforço. Então, se esforce para ter intimidade com esse nosso noivo, para que nós possamos estar nos céus, nas bodas do Cordeiro. Então, esta é a nossa meditação de hoje. Intimidade. E mais uma vez alerta, Hebreus 3, de 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Não se afastem do Deus vivo. Antes, exortai-vos. Sabe, alerta seu irmão que você vê que está se afastando ou que já está afastado. Todos os dias, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje, não deixa para amanhã. Vai atrás, exorta, alerta, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
Muitas pessoas estão enganadas, achando que são salvas, mas sem intimidade, sem buscar, achando que pode ser chamado de crente e continuar